Tá ficando quente aqui dentro. Aliás, muito quente. TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Mais uma vez, é uma satisfação, tanto para mim quanto para o Carlos Gama, entrarmos em suas residências, levando, através do canal Correio da Manhã, um pouquinho da doutrina espírita. Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado também pela internet, www.tvc16.com. Pode nos mandar também e-mail com sugestões, reclamações e perguntas. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim também como Instagram, TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação deste canal é veiculado também no interior aqui do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. E também Teresópolis, canal 21. E vocês vão ver uma excelente programação, notícias, parte religiosa, futebol, entrevistas, realmente muito bom e bem organizado, tá certo? E aqui ao meu lado está o Carlos Gama, Tudo nosso bem, professor e amigo. Já nos as cumprimentamos suas considerações. antes do programa começar, mas na realidade estamos aqui com muita alegria, porque uma das coisas que a gente fica feliz é poder divulgar abertamente a doutrina espírita. Por quê? Porque as demais religiões, com todo respeito, têm os seus princípios, mas não têm esses princípios defendidos em uma matéria, como tem, por exemplo, a doutrina espírita, que pede, por favor, que pesquisem, estudem os fenômenos. Se os fenômenos não fossem verdadeiros, ia procurar escondê-los. Não, sim. Mas os fenômenos são verdadeiros. Sim. Então, quando se mergulha no estudo da doutrina espírita, a gente acaba apaixonado por ela, mesmo sem ser espírita, porque ser espírita é um documento que implica em a nossa adesão a um comportamento ético e moral acima de tudo, sem dar a primazia de dizer que o espiritismo é melhor do que outra religião. Na realidade, não é essa a ideia. A ideia é simplesmente comprovar que a vida continua, e continua por muitos séculos ou eternamente, até dependendo da forma como vamos encarar. Então, ela nos traz a paz de saber que a vida continua após a morte, continua com segurança, que pode ser aberta e estudada pela ciência. Isso, por isso que o doutrina espírita tem esse aspecto científico. Então, muitas vezes, o nosso desconhecimento leva a terceiros a ideia de que nós estamos fugindo disso porque exigimos essa e aquela circunstância para que a pessoa se transforme em médium. Isso não é verdade. Vamos estudar primeiro, né, então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. Esse é o ensinamento de Jesus. Perfeito. E temos que, então, entender que a doutrina espírita só veio quando realmente os seres humanos dispunham de uma definição e um estudo capaz de apontar que a vida continua. Com certeza. Embora não seja da forma que muita gente deseja, por causa do estágio de conhecimento que ainda estão. Exato. Então, Gama, nós estamos aqui, então, palavras de vida eterna, tá certo? Vindo através de Emmanuel e pelos espíritos, né? Através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 62, tá certo? E diz assim, olha o título, No Campo do Verbo, abre aspas, tu, porém,
fala o que convém à sã doutrina. Fecha aspas, quem falou isso foi Paulo. Nós encontramos isso na Bíblia, em Tito, capítulo 2, versículo 1. Emmanuel descreve da seguinte forma: na atividade verbalista emprega o homem grande parte da vida e, com a palavra, habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Muitas vezes, ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa a cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates da opinião. Há criaturas que guardam parâmetros em casa para criticarem o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para a censura ao governo. Muitos dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmos quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem. Contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Desborda-se a maioria no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que vem à sã doutrina. Não ouvides assim que, de sentimentos a sentimento, chegamos à ideia. De ideia em ideia, alcançamos a palavra. De frase a frase, atingimos a ação. E de ato em ato, acendemos a luz ou entendemos a treva dentro de nós. Isso é de Paulo de Tarso. Então, veja bem, ele nos diz aqui que nas nossas conversações deve ser sempre edificante, sempre utilizando-se o conhecimento científico, mas também o moral. E aí nós vemos que nós estamos enchendo a nossa existência de coisas boas, de conversações sadias. Porque quando e um dia vamos contar o que fizemos de bom, o que vai nos acontecer?
sempre você usou a palavra para coisas boas. Sempre deixou de lado as palavras malsãs, sempre utilizando o caminho que Jesus nos propõe, de irmos até Ele, através do trabalho e sempre pensando positivamente. Não critique ninguém. Se você está criticando alguém, é porque você está exteriorizando aquilo que está dentro de você no outro. Então, tenhamos cuidado. Não é só vocês, somos nós também. Nós temos que ter muita paciência naquilo que vamos exteriorizar. As suas considerações, Gama. É possível que, de início, você encontre dificuldade de entender o que é o perispírito. Mas é fundamental que você, aos poucos, volte a ler, a reler, a estudar, a analisar, a trocar ideias e até mesmo frequentar aulas de pessoas mais experimentadas, porque estudaram há mais tempo, tem mais idade, tem maior conhecimento material do que você, meu irmão, admitindo-se essa hipótese, e então você possa aceitar a existência do perispírito, que se você não aceitar o perispírito, você não consegue ser espírita. Não é uma afirmação tola. Você consegue ser uma pessoa boa, aquela coisa, mas não vai poder explicar para terceiros os fenômenos que acontecem na seara do movimento espírita. Acontece, às vezes, inesperadamente. E muitas delas com fenômenos totalmente inexplicáveis, exceto quando você entende que existe o perispírito. Ah, sim. Porque sem ele você não consegue aceitar o mundo espiritual como ele realmente é. Uhum. Nós não temos culpa disso. Deus fez assim. Nós É estamos lei dele. vivendo. Então, por exemplo, é claro que todas as pessoas, independentes da religião, têm o seu perispírito. Sim. Sem dúvida nenhuma. Não é o espírita que tem um perispírito, não. Isso é deixar bastante claro. Simplesmente é o corpo do espírito, se podemos dizer assim, onde eles se identificam um para o outro. Exato. Imaginemos dois perispíritos juntos, conversando, com duas ou três pessoas perto. Cada um está com o seu corpo espiritual, senão ele não consegue se manifestar intelectualmente falando. Perfeitíssimo. Então, o estudo de agora é muito importante. Então, quando a gente deixou que efetivamente o programa fosse a público, nós nos preocupamos imediatamente em indicar que todos nós comprássemos esse livro que eu tenho, e ele também, nosso irmão ali, Perispírito, demonstrando que é um livro grosso, grande, essencialmente intelectual e que traz conhecimentos profundos que, às vezes, a pessoa lê num simples ato de leitura, não vai assimilar tudo. Exato. Mas, com o tempo, e principalmente os fenômenos que estiverem ocorrendo na sua vida, aí verá que, efetivamente, estamos, sim, vinculados a nos unir através do perispírito. Perfeito. Então, nós estamos falando sobre perispírito, o Gama. Então, nós vemos que a saúde do corpo físico é muito importante, tá? Porque se nós tivermos uma alimentação saudável, trabalhando com pensamentos positivos, ajudando ao próximo, nós vamos ter, basicamente, o equilíbrio perispiritual. Quer dizer, uma saúde psíquica, uma saúde que nos leva cada vez mais a nos melhorarmos como pessoas. Então, tudo que nós temos no nosso corpo físico, não é, Gama? É basicamente para o nosso adiantamento espiritual. E, consequentemente, o nosso desenvolvimento moral. Ah, sim. Porque a doutrina espírita, em primeiro lugar, é bom dizer isso. É claro que tem pessoas que têm mediunidade e ainda não evoluíram moralmente tanto quanto seria desejado. Uhum. Então, eles podem encarar em erro. Aí nós sugerimos que comprem esse livro, né, chamado Perispírito, de Zalmino Zimmermann, e procurem ler, estudar
Se tiver dificuldade, procurem pessoas que falam dessa parte. Vão ao capítulo 5 desse livro e ele nos mostra, então, que existem provas da existência do perispírito. Principalmente se você vier ter a felicidade, como Deus permitiu que eu tivesse, para poder me transformar em espírita consciente, nós tivéssemos evidências típicas, porque existe muita coisa que nós podemos mostrar. Que provas são essas? Por exemplo, a materialização é uma prova evidente da existência do perispírito. Sim. O desdobramento também, caso contrário, você não consegue explicar. Exato. Tá? A fotografia transcendente, que é aquela fotografia transcendental, que mostra as coisas que acontecem no mundo espiritual, também não poderia ocorrer, velho Mira. Vou mostrar isso para quem estiver vendo o programa e dizer, mas fotografia transcendental não existe? Existem sim, e muitas. Basta você pesquisar que elas aconteceram sempre. Em uma fotografia que por vezes se está tirando de uma pessoa, aparecem duas, ou até mais. Né? Sim. Então, por quê? São desdobramento. Fotografia transcendente, tudo isso é explicável. A transfoto, e obviamente, como é que se exterioriza a sensibilidade, não só na aparência, mas também para você julgar através do que ela fala. Tá? Uhum. Mas existem provas subjetivas, especialmente para aquelas pessoas que têm mediunidade, maior ou menor. Então aí você tem a sensação da integridade de que aquilo é verdadeiro, tá? A percepção extracorpórea, você está vendo fora do corpo físico, e às vezes até em estado de êxtase, tá? E também uma coisa importante, a vidência de certos campos espirituais que você só vê através da mediunidade. Mediunidade que, por sua vez, os cientistas olham assim com um certo cuidado, que eles mesmos não conseguem explicar. Porque se trata de uma ciência que, se você não for pesquisá-la, você não vai entender. É a mesma coisa, a energia atômica. Se você não estudar a energia atômica e praticá-la, você vai ficar maluco. Porque ela tem uma opção de coisas que não são materiais, mas que acontecem. Mas que estão ali então acontecendo. tem que procurar qual é o objetivo, qual é o meio, qual é a forma, qual é a matéria, em que condições, o que se exige dessas pessoas. Certo. Aí você tem, então, possibilidade de agir com calma, com tranquilidade e aprender. Esse livro eu acho transcendental. Sempre indiquei para meus alunos, pretensão de ter alunos, desculpe de dizer assim, porque me procuram. Sim. E eu, que já tenho 10% de conhecimento, posso então dizer tranquilamente, se você tiver isso, vocês vão adquirir fé, convicção de que estão tratando de coisas sérias, tratando realmente de situações que se evidenciam no contato com a doutrina espírita. Se não for assim, vocês vão ter que encontrar qualquer uma pessoa que, tendo às vezes caracteres típicos de mediunidade, não sabe identificar aquilo, e aí começa uma deusificação, identificando coisas que, na verdade, são apenas meros efeitos, mas que a pessoa que não estudou não aprofunda. Uhum. Então, Gama, nós estamos falando exatamente sobre o perispírito através dessa leitura que nós fizemos, tá certo? Mas já nos fizeram, nos alertaram que teríamos que fazer um primeiro intervalo, Gama, e depois nós continuaríamos sobre o perispírito, ok? Então, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já!
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E no bloco anterior, nós estávamos comentando sobre o perispírito, a relação dele com o corpo. Mas, através do que nós estamos lendo no livro Palavras de Vida Eterna, né, no seu capítulo que nós falamos no início, o perispírito é importante, porque se nós não tivermos uma saúde física boa, ou se tivermos essa saúde boa, etc., mas prejudicada por uso de álcool ou de outras substâncias, você prejudica totalmente o fenômeno. O fenômeno, tá? Exatamente. Então, por exemplo, não estou vangloriando absolutamente, mas não uso qualquer tipo de, de energia negativa, decorrente né? de vícios, uso de álcool ou outra coisa, fumo, ou qualquer outra coisa que mude os meus sentidos. Então, é importante entender isso. E o que, principalmente, é preciso que você entenda, meu irmão e minha irmã, que eu não tenho interesse nenhum, eu não ganho nada, eu não sou sacerdote, não recebo um X para viver a minha vida, não estou atacando ninguém. É muito justo que se pague a quem se dedica inteiramente a vida para isso. Não é isso que eu quero dizer? Isso. Quer dizer, se tem uma pessoa que exerce essa ou aquela função religiosa, para isso recebe da sua igreja recursos monetários para se manter e levar o ensinamento à frente, se isso é sério, é correto que ele o faça. Eu não estou condenando. Apenas é melhor que ele saiba que espécie de energia é essa e como está ele se mexendo. Como é que se explica isso? Ou você exige isso, ou você está fazendo com que a pessoa siga esse ensinamento de uma forma errada. Ou seja, é um milagre. Né? Ele tem isso, por isso que ele pode fazer. O Chico fazia porque ele era médio. Sim, é porque ele era médio, mas tinha qualidades éticas excepcionais. Mesmo ele não conhecendo, o que vinha direto para ele, porque moralmente ele correspondia a isso, então absolutamente ele não entendia tudo, mas aos poucos, depois de 30, 40 anos de trabalho, de estudo, de fenômenos ocorrendo ao lado dele, ele acabou plenamente consciente. Então a doutrina espírita obriga-nos a estudar, quer queiramos, quer não. Não adianta a pessoa dizer que eu sou espírita, por isso eu conheço o fenômeno. Não conhece, não. Não é fácil. Eu participei de reuniões mediúnicas com Francisco Cândido Xavier, ele ainda, claro, em pleno estado de saúde, e até fenômenos extraordinários que eu vi acontecer do lado, como, por exemplo, a presença de determinadas pessoas físicas com as quais eu convivi bem em vida, sabia das qualidades dessa pessoa, de outra, como dirigente de outras entidades, e que o Chico não tinha condições de conhecer, mas vinha com detalhes, até com detalhes, por exemplo, explicando o Hotel Tantinho, detalhes, não sei o que mais. Então, tudo isso foi uma participação muito curiosa da minha parte. Eu mesmo também, na época, bastante despreparado. Por isso eu mergulhei no estudo. Eu tenho uma biblioteca que é respeitável de grande. E eu gostaria de entender que muitas daquelas coisas também eu não assimilei ainda com perfeição. Mas, evidentemente, você deve saber, por exemplo, o que é, meu irmão? Pelo menos deve saber, né? O que é fotografia transcendente. O que é isso? A doutrina espírita explica. Você tem fotografia que às vezes aparecem seres espíritos que já desencarnaram e manifestam-se não só por palavras, mas também por atitudes. A imagem, etc. Exatamente, por indicações. Às vezes, pela exteriorização dessa mesma sensibilidade, tá? Que é uma situação notável. Mas, principalmente, sobretudo, quem teve a felicidade de assistir, como eu tive, com o Chico ou sem o Chico, né, de ver materialização acontecer, que era uma coisa extraordinária. Você via espíritos que você conheceu, conviveu com ele, que te chama pelo apelido, que você nunca alegou para alguém, porque não tinha interesse. E ele vem e você ir falando assim, assado. Aí esses fenômenos são muitas vezes reconhecidos como descendentes, né?
no sentido de que só entre parentes. Não, são pessoas que conseguem identificar. Mas esse desdobramento é uma realidade. Uhum. Então, quem tem a faculdade de ser médium de desdobramento é uma coisa extraordinária, uma responsabilidade colossal. Isso. Mas existe. Daí poder-se afirmar tranquilamente, sem mais de erro, que existe a tal fotografia transcendental, que é a fotografia daquele que já desencarnou, mas agora se manifesta e todos o reconhecem. Uhum. Ora, Vecmere, não é fácil reproduzir a situação de um corpo de alguém que desencarnou. E às vezes até em relação a simples fotografia mesmo, mas tem uma entidade perto que pode se manifesta ou já faz de propósito em certos casos. Então, a doutrina espírita não pode ficar só e exclusivamente na parte científica, mas é fundamental e básico que se entenda que tem que ser fundamentada na ciência. Caso contrário, nós vamos cair nas demais concepções religiosas que profundamente respeitamos, Sim. que cada um de nós está no estágio espiritual que lhe é próprio. Então, entender que às vezes nós temos isso e temos também a capacidade de termos exteriorizado a nossa sensibilidade através do tato, sentirmos certas coisas. Perfeito. Então, isso acontece. Isso tudo, meu irmão, você vai encontrar neste livro muito bem escrito, Isso. e que se chama, Pérez o autor Pinto. mesmo Do Zalmino Zimmermann. Salmino Zimmermann, que a memória não anda muito boa, mas que ele apontando a respeito do perispírito, ele fala que então, às vezes pela exteriorização da sensibilidade em certas circunstâncias, estando as condições materiais presentes, e ele também, ele consegue que alguém o vislumbre, Certo. mas não vai passar disso aí. Entendi. No entanto, eu vi situações na minha vida, convivendo com reuniões de materialização em Belo Horizonte, e que, pelo contrário, não se estava estudando esse livro, não, mas que fenômenos mediúnicos aconteciam com tranquilidade. Como, por exemplo, nos casos de materialização, né? Sim, sim. Especialmente. Especificamente, nós vemos que Eurípides Barçanufo, né, que viveu lá em Sacramento, em Minas Gerais, ele se desdobrava, ele era professor e tinha um colégio, ele fundou um colégio lá em Sacramento, que chamava-se Colégio tal Allan Kardec, naquela época, lá atrás. E ele estava escrevendo lá na lousa e, de repente, ele continuava a escrever, mas ele estava indo em outro local para ajudar o nascimento de uma pessoa. E o interessante, pessoal, que os alunos percebiam quando ele fazia esses desdobramentos. Eles não sabiam especificamente o que era, mas eles viam que ele ficava diferente. Depois ele voltava, ajudava as pessoas e voltava. Tá E certo? o mais impressionante nisso, só interrompendo, mas quero que você continue. Eu quero citar o seguinte, que quando isso acontecia com ele, e como acontece com todos, quando a faculdade mediúnica é verdadeira, é outra personalidade que está agindo. Então a pessoa revela conhecimentos que depois diz, não, eu falei isso? Não, falou sim. Eu não tenho uma ideia, mas eu não sei como eu defini, porque eu não tinha visto isso antes. Mas passou a ver a partir daquele momento. A doutrina espírita é essencialmente passível de ser pesquisada e estudada. Por isso que nós tratamos com tanto carinho os centros espíritas e as casas espíritas que mergulham no estudo. Não é à toa que tem uma frase célebre. Qual é a frase? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há por que esconder. Agora, também, se você quer conhecer isso, porque apenas leu o jornal da sua cidade, por favor, não é assim. Não é qualquer jornal, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa sem estudo que vai aprender essas coisas. Você pretende dirigir um dia avião? Ótimo, mas vai fazer isso entrando no primeiro avião e sair? Não é. Você vai ter que mergulhar no estudo, entender como é que ele se manifesta, quais são as faculdades que ele tem. Ele apenas tem a faculdade,
mas ele não vai executar por ordem dele. É preciso também que uma coisa se lhe acrescente de fundamental importância, que é a parte moral. Exato. Esses também. espíritos estão com elevadas circunstâncias morais, desejando, acima de tudo, divulgar o que acontece após o nosso desencarne, ou mesmo quando estamos encarnados, também como é que vamos captar certos conhecimentos, analisando o fato de que não está se tratando de matéria da Terra aqui. É algo fora do conceito de matéria. Certo. Quando você entender isso e captar, caminhar, você vai ver que materialização, desdobramento, fotografia transcendental, transporte, quando a gente bate uma foto, cara, quanto é comum isso? Aparece. E depois aparecer alguém que não tinha nada a ver com o caso. Né? E não adianta falar. E essa exteriorização da sensibilidade, né, quando se manifesta através de médiuns já bem considerados. Por exemplo, ainda hoje, vivo, né, nós temos lá em Salvador, o Divaldo Pereira Franco, com qualidade extraordinária. No Rio de Janeiro, Niterói, o Raul Teixeira, né? O Raul Teixeira. E tem outros mais aí, muito importantes, né? Exato. Então, tem gente importantíssima que faz. E essa pesquisa, então, o pessoal fica olhando assim, que ali tem mutreta, porque eu não consegui entender nada. Claro que não. Você não teve a base. Olha, o conceito é esse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é fácil de libertar só porque você conheceu, não. E não é porque você conheceu a verdade que agora você é um maior no centro espiritual. Não é assim. Não. É simplesmente que o primeiro passo você já deu. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, entendamos isso. E estudemos a doutrina espírita detalhadamente. Então, se for... A primeira coisa a saber é o seguinte: Gama, você fala de perispírito, esse negócio você consegue provar? Provar através do estudo, sim. Você prova a energia atômica sem ser através do estudo? Pega alguém e bota em frente a energia atômica e solta em cima dele para ver se ele vai ficar ou não canceroso? Vai ficar. Sim. Então ele tem que aprender, tem que estudar. É uma energia que ele não vê. Né? Pode até ver as consequências do que ela faz. Tá? Então podemos fazer uma analogia, Gama, como nós comentamos anteriormente, de um reto proceder, um reto alimentar-se, evitar os vícios, fazer coisas boas desinteressadamente. Isso vai fazer com que o seu organismo se adapte à comunicação que vem do alto para contigo, e a sua luz interna vai cada vez mais ficando com brilho. Então nós temos uma das modalidades, propriedades do perispírito, é a sua luminosidade. Mas para que você tenha isso, você precisa exatamente ter uma conduta correta. Pois é, repare que a expressão que está no estudo sempre é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. Não está dizendo que você vai ficar rico, é isso, aquilo, não é nada material. Nada material, é tudo espiritual. E evidentemente o estudo disso é complexo. Nem todas as explicações que estão em determinados livros podem ser aceitas sem estudo. Você vai estudar energia atômica, vamos falar de ciência hoje, Weckmiller. Você vai estudar energia atômica mesmo, aceitando só o que está no conhecimento material dos colégios normais? Não consegue, você vai ter que se aprofundar em pesquisas, em vários livros diferentes, para estudar aquele tipo de matéria, como é que ele se manifesta. Pois é, Gama, isso aí é uma coisa muito interessante, né? Vamos lá, pessoal. Por exemplo, você disse assim, tem pessoa que pergunta para ele assim: você pode falar alguma coisa um pouquinho sobre ectoplasma? Parou. Parou. Não, isso não é material, isso não interessa. Não é. Com certeza. É algo que você pode estudar. Tá? Então, se você não segue desse tamanho de pesquisa, você vai acabar sendo conduzida por ensinamentos tradicionais, mas que não representam a realidade. Exato. O interessante disso tudo, você comentou da energia atômica, nós vemos que
nós estamos no início de utilização da energia atômica para termos energia elétrica, uma série de outras situações, ok? Vamos, isso no âmbito pequeno. Vamos Você vê, olhar exemplo, para a Terra. Foi na experiências feitas com uma simples médium francesa, né? E que Richer utilizou muito desse fato para poder explicar. Quando uma célebre médium francesa, Dona Eva, tem um segundo nome, mas eu não me lembro, mas isso ainda aí, no princípio do século passado. Sei. Tá? Então, os fenômenos ocorriam porque ela soltava do corpo uma espécie de uma energia, como se fosse o russo. Sabe o russo, quando você vê surgindo da natureza? É o ectoplasma. Ela né? também surgia nela e em volta dela, formando figura. Isso. Aí a ciência começou a entender que não havia mágica nem mutreta ali. Não. O que havia é uma manifestação mediúnica, primeiro entender o que é mediúnica, para então você chegar a uma conclusão. Exato. Então, conhecer o perispírito é a primeira coisa que eu diria para uma pessoa que se interessou pela doutrina espírita. Não que a doutrina espírita seja a grande verdade, não é isso. É que a doutrina espírita toca aspectos que obriga a que você estude, medite, reflita, leia outras concepções, reflita de novo, troca ideias com o terceiro, para você então entender que há coisas que você pode ver e eu não consigo ver, e vice-versa. Exato. Entendeu? Porque nós estamos, então, nessas alturas, buscando entender como é que alguém consegue, às vezes, aparecer numa fotografia, meu irmão. Ah, sim. Quando, então, ele mesmo assim está lutando contra as dificuldades todas, e ele vê na fotografia, tira a fotografia e diz, eu não sei, eu não vi nada nessa hora da foto, mas ele apareceu, como é que é, eu não sei. Aí fica entendido. Exato. Então você tem que estudar este fenômeno. E quem o propõe? Não é qualquer um. Não é qualquer um. Não estou dizendo que tem que ser uma pessoa excepcional, é uma pessoa de determinadas qualidades. Sim, não tem. Por exemplo, a psicografia também. Uhum. Chico Xavier escrevia, quantas vezes isso ocorreu? Escrevia em línguas diferentes, em inglês, em francês, etc. Escrevia perfeito, por exemplo, que traduz para mim, que eu não entendo. Não sabe. Ele, o pobre do Chico, dizia na hora, eu não entendo, pode traduzir aqui para mim? Às vezes, na hora, ele nem pedia para traduzir, ele mesmo disse, Emmanuel mandou dizer que isso aqui se lê assim. Então, Emmanuel era o guia dele, então orientava. Mas ele tinha uma missão mediúnica extraordinária, muito grande. Conhecimento muito grande para isso, né? Avançou, se dedicou a vida inteira. Ele trabalhou para isso, né? Ele trabalhou, pai, viveu para isso. Lembrando rapidamente sobre essas fotografias que de repente você as tira e aparece algum vulto lá atrás que aparentemente você não tinha. Os russos, tá, fizeram, a família Kirlian, fizeram a fotografia Kirlian. Eles tiraram uma foto da mão do indivíduo e apareceu em volta da mão, dos dedos, raios que saíam de luminosidade. Então, mas o que é isso? De onde vem isso? Fizeram com plantas também da mesma forma, vivas, tá certo? Quando está morta, não há absolutamente nada para exteriorizar aquilo. Então, é um organismo vivo que tem uma determinada situação para energético. expandir. Energético, exatamente. Energia. Essa história de energia só ficou clara depois da energia atômica, que também não existe, teoricamente. Mas fica perto dela sem se proteger. Você vai ficar doente imediatamente. Exato. Né? Pode levar até a morte, Sim, como aconteceu com muita gente. Da radiação. Até com o uso simples de fotografia em determinadas circunstâncias. Ou seja, experiências com fotografia, etc. Exato. Então, a doutrina espírita tem uma coisa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta insistir em que aquele simples experiência daquele pessoa de boa vontade, mas ele tinha uma concepção religiosa que respeitamos profundamente e que dizia para ele que ele podia manifestar
a morte de a palavra de um ser que já havia desencarnado e que agora ia se manifestar. Pode, ele pode fazer. Pode da mente dele e pode ser do corpo do outro presente. Perfeito. Da mente do outro presente. Perfeito. Mas, Gama, já fizeram, nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo. Pessoal, nós vamos fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente sobre luminosidade, sobre as propriedades do perispírito. E que nós indicamos esse livro aqui de Dr. Zalmino Zimmermann, tá? Perispírito. Ele foi uma pessoa muito importante, ele foi juiz e um espírita atuante dentro do Rio de Janeiro, ali na sede, na Senhor dos Passos, da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Esse fenômeno tem relação direta e indireta, que manifesta de várias circunstâncias, de uma coisa que é aquilo que nós conhecemos como ectoplasma, que não é plástico ainda, entendeu? Sei. Mas que são pessoas que, muitas vezes realizado esse fenômeno, se verificou que quando fotografava a gente não via, mas quando revelava a fotografia, do lado dele estava o espírito manifestando. E aquilo deixava as pessoas pesquisadoras, primeiro alarmadas, depois extasiadas, porque estava diante de um fenômeno que ela comprovava que era verdadeiro. Eu tirei a foto dele, ao lado dele tinha outro. Exato. Entendeu? Exato. Então, se você quer entender a doutrina espírita, não adianta você ir ao centro e esperar uma pessoa lá que vai falar geralmente sobre a parte mais importante da doutrina espírita, porque dela se espera muito, que é a nossa transformação moral. Aí, tanto isso é verdade, que na primeira e segunda parte qual é o fundamento da doutrina espírita? O fundamento não, mas aonde ela se revelou? Através de O Livro dos Espíritos. Então, a primeira e segunda parte vai falar primeiro dos espíritos, o que é espírito, como é que é a situação no mundo espiritual, etc. Depois, na segunda parte, também entra em detalhes sobre outras coisas. Mas na terceira parte, já começa a mostrar que há situações em que eles estão presentes, a gente não pode ver, porque a nossa vista não alcança, não está preparada para isso, nem é missão nossa, e não temos as qualidades físicas e espirituais suficientes para que se manifeste, e se ela tem, aquela pessoa do mundo espiritual não reúne as condições, então você tem que reunir a do homem encarnado e do homem desencarnado, para que um fenômeno como esse aconteça. Então, é aquilo que na doutrina espírita você vai ter que estudar, eu vou falar essa palavra aqui, é o ectoplasma, tá? É a palavra criada por Richer há muito tempo. Tinha uma médium que era muito bacana, e ela acontecia que os fenômenos, quando ocorriam, isso depois eu verifiquei com outros médicos também, é muito raro, mas saía da média, que é uma espécie de energia que sai da boca, do nariz, dos olhos, do corpo como um todo, mas especialmente da cabeça, e que então vinha aos poucos formando um corpo físico. Então, hoje em dia, existem muitas dessas fotos que ninguém sabe como que ocorre do ponto de vista científico, esquecendo a doutrina espírita. Mas para a doutrina espírita, ele fica
realmente relacionadas e não dá nenhuma vantagem à doutrina espírita por explicar isso, não. É porque acontece. Entendeu? É porque ele está predisposto a isso, né? Tem que estar predisposto, como você disse, e eu completo. Predisposto com o quê? Com qualidades Morais. morais. Ah, sim. Qualidades morais. Se você não Morais. tiver qualidades morais, nem tente penetrar nisso aí, que você não vai ter resultado. Não vai ter, não Entendeu? vai ter. Mesmo para você ter resultado, a sua qualidade física também precisa de certas coisas. Por exemplo, você não pode ter uso de álcool, de drogas, Ah, sim. não pode ter nada disso. É cuidar do seu corpo físico. Exatamente. Então, a doutrina espírita, ela é complexa. Ninguém diz que é fácil. Não, não é. Entendeu? Não, realmente. Você entender e aceitar é uma coisa. Agora, você entender e tentar você mesmo explicar a terceiros como é que é, nem o cientista consegue penetrar lá. E Porque ele vai ter que aceitar ou não. Então, ele não explica. Pois é, né, Gama? Outro dia nós estávamos conversando e falei assim, mas o pessoal falando, né? A doutrina é muito bonita. Eu falei assim, tá, realmente é muito bonita, desde que você a coloque em prática. Porque vai ser muito difícil. Você vai continuar a beber, vai continuar a fumar desbragadamente e a usar os prazeres do sexo e do álcool. Do álcool, e aí, você vai conseguir ser um bom espírita? Você repare que Francisco Cândido Xavier foi solteiro até o final da vida. Sim. Então ele podia ter uma acesso, porque ele tinha uma regra. Ele era regrado, né? Rigorosamente. Muito. Não bebia. Não bebia. Entendeu? Comia exatamente não o fumava. necessário. Comia do necessário, levava uma vida voltada à caridade e tinha intrinsecamente nele mesmo qualidades éticas e morais que ajudavam demais. Sim. Então ele enfrentava situações inesperadas até para ele. Não é porque ele não poderia fazer, é que ele na época não tinha explicações. Ele veio a obter a explicação e aí, em forma dela, entender, e os livros vieram então a serem publicados. De forma que quando você pega a série de André Luiz, ele vem explicando tudo o que acontece ali, mas será que as pessoas que leem André Luiz, alguém se interessa, se prepara, se modifica e vai ajudar? Repara que, por exemplo, nunca teve, digamos assim, namoradas ou esposas ou qualquer outro relacionamento material que ele pudesse dizer que era ético. Então, ele levava uma vida muito simples, e com muita dificuldade. Exato. E, no entanto, acontecia. Mas se vocês deixarem isso aí de lado e pega o Divaldo Pereira Franco, que manifesta fenômenos extraordinários em todo o mundo. Olha, não é só na seção espírita, não. Na ONU, Organização das Nações Unidas, onde ele tem simples abertura lá para explicar. Ou fenômenos que acontecem e aconteceram ao longo da vida do Chico e dele. Do Chico eu disse que aconteceram muitas tantas diferentes, mas dele especialmente, no trabalho dele, como ele veio como missionário, então ele percebia aquilo, pedia a Joana de Ângelo, que era o espírito que aparecia para ele, e o orientava. Mas antes disso, ele muitas vezes, no princípio, ficava tonto até que ele pôde entender como é que a coisa se manifestava. E é isso, gente. Se nós estamos tratando do sobrenatural, como é que nós vamos querer que as pessoas que estão usando a palavra, ou a mente, ou tentando entender determinado fenômeno, vai entendê-lo diante de leis materiais e coisas materiais? Né? A gente pensa logo na fraude, uma explicação que não sabe por que a pessoa tem aquela exposição, mas tem. Né? E então, a doutrina espírita, meu irmão, se você pretende saber o que acontece após a morte, a vida, como continua, não é que você seja mais privilegiado que a outra, não. Você apenas está assumindo uma responsabilidade porque você teve acesso a uma coisa que praticamente ninguém teve. Poucas pessoas. Consequentemente, se você usa os seus conhecimentos materiais para explicar fenômenos que são psíquicos, você não vai à frente, não. Você vai esbarrar
lê, entender, entende, agora prova. Não tem como provar. Exato. Entendeu? Porque você não tem ao seu alcance aquela pessoa que tem aquilo que nós chamamos de faculdade mediúnica, que permite que ele entre num estágio tal que o corpo favorece as condições manifestas. Para né? manifestação. Isso implica em você participar de diversos tipos de reuniões, umas corretas, outras incorretas, que estão entrando para lados diferentes. E isso dentro do movimento espírita acontece. E muito, não é pouco, é muito, interferindo no fenômeno. Mas o fenômeno se manifesta assim mesmo. Né? Por isso que teve que aparecer nomes estranhos. Estranhos, que eu quero dizer, nome de fenômenos, que implica em ter alguma coisa de material, mas não deixa de ser material, mas não por alcance da nossa ciência pequena. Por quê? Implica em você ter vários conhecimentos. A própria energia atômica, você ou estuda especialmente para entendê-la, ou você vai ficar canceroso e vai morrer. Ou vai abandonar e vai desistir. Tá? Porque você vai querer estudar o quê? A doutrina espírita sem estudar a fenomenologia que a cerca? Como? É impossível. É impossível. Tá? Exato. E você também tem, especificamente, aliás, são 5 livros à sua disposição, lá que foi passado para ele a partir de 1857. Ali é a base. Depois vamos para Chico, que mostra a relação do plano espiritual. Esses 13 livros de André Luiz com o Chico é fantástico. Aliás, perguntaram um dia, vai aparecer coisas novas? Aí eu falei assim, não. O que temos atualmente dá para nós estudarmos até daqui a 200 anos. Porque tem muita coisa ali que você lê e você não está entendendo o que está acontecendo ali naqueles livros. E é verdade. Não é que seja difícil, só que nós não temos o conhecimento ainda. Aí, principalmente quando você pega revelações de espíritos incultos, despreparados, mas dotados da faculdade mediúnica, você entende o que está se passando. Sim, ou então, quando você vai e tira a fotografia de uma pessoa bacaninha, bonitinha, certinha, arrumadinha, mas está tirando uma foto bacana, só que vem a foto de 2. E você não viu bulufa. Não é a máquina que estava pessoa. com defeito. Não, o defeito está em você, que ainda não tem aquela faculdade para perceber. Porque foi permitido. Nós queremos ser pequenos. Nós achamos que a espiritualidade não pode se revelar. Não, ela não podia revelar isso na época em que se andava somente a cavalo. Não tinha outro jeito. Hoje em dia, com toda a fenomenologia, com tudo que você dispõe, vida em outros mundos, etc., você então já sabe que pode estudar isso com profundidade. Perfeito. Então, Gama, hoje... Desculpe, não. Eu deixo então a mensagem. Então, sim, conhecereis a verdade. Isso. Agora vem o complemento. E a verdade vos libertará. Beleza. Vai explicar a necessidade de estudar. Exato. Pois é, pessoal. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, tá certo? A gente agradece muito a recepção de todos do programa Enfoque Espírita em suas residências, tá certo? Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Quem diz? Chico Xavier. As suas considerações finais, Gama. Minhas considerações são essas. Observe, o estudo só começou com uma certa seriedade quando surgiu a explicação de determinadas, como se fosse poeira ou uma energia diferente em volta das pessoas, chamada ectoplasma. Enquanto não surgiu essa explicação, parou tudo. A partir dali, se entendeu melhor que existe isso, mas que é difícil, porque para manifestar do ponto de vista material,
é necessário que o ectoplasma tenha uma certa possibilidade de ser utilizado. Alguns médiums têm, todos não. Em determinada especialidade de alguns médiums, espontaneamente essa qualidade aparece para ele. Aí o fenômeno mediúnico então acontece. Perfeito. Caso contrário, não acontece nada. As suas despedidas então, Gama. Bem, eu agradeço muito a oportunidade de falar em nome da doutrina espírita, o que é uma pretensão, que eu peço perdão, mas tento traduzir em palavras comuns aquilo que durante décadas da minha vida tenho estudado. Perfeito. Peço a Deus que abençoe a todos. E você, meu irmão, que quer conhecer a doutrina espírita, eu deixo-lhe uma frase, porque não é minha. Eu não teria essa pretensão. Mas ela diz o seguinte: estude o Espiritismo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.